A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. O programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Graças a Deus, pelo seu dom inefável e pela liberdade que Ele nos dá para pregarmos a santa palavra de Deus. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre este tema aqui, a loucura da pregação. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 3 versículos de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, os versos 17, 18 e também o 23. Assim diz a palavra de Deus: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Nosso Pai Santo, a nossa alegria ela é transbordante, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. Obrigado, Pai, porque nós podemos chamar de Pai, porque nós somos os teus filhos, por tudo aquilo que Cristo fez em benefício de cada um de nós. Porque quando nós o recebemos, o Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Obrigado, meu Pai, porque lá naquela cruz o nosso pecado foi crucificado, foi destruído, foi aniquilado completamente. E hoje Cristo é a nossa vida. O Cordeiro de Deus, o Santo, o Teu amado, Ele habita em cada um de nós que cremos na obra consumada do Calvário. Oh, meu Pai, abra o nosso entendimento, o entendimento de todos aqueles que nos escutam nesta manhã, que esta manhã seja o raiar de um novo dia, seja um raiar, ó Pai, da regeneração, seja um dia de uma expectativa real de morte e ressurreição em Cristo. Oh, meu Pai, conceda-nos a todos nós esta revelação da graça, para que então, mediante a própria graça, venhamos a crer no Evangelho da pessoa de Cristo. Oh, meu Pai, eu te peço por cada pessoa que nos escuta nesta oportunidade, para que os seus olhos sejam abertos, desvenda os nossos olhos, para que contemplamos as maravilhas da Tua lei. Desentope os nossos ouvidos, meu Pai, que muitas vezes tem cera de Satanás, para que o cotonete do Teu Espírito Santo possa desobstruir esta cera do diabo, para que então possamos ouvir a Tua palavra, saber, crer e ganhar a experiência do nosso novo nascimento em Cristo. Oh, meu Pai, Jesus Cristo veio para salvar as almas dos homens. E nós estamos aqui com a finalidade de pregar o Teu Filho Jesus Cristo e a Sua obra consumada na cruz, para que muitos, meu Pai, sejam despertados para esta realidade espiritual, deste Evangelho transformador, desta palavra libertadora, porque a Tua palavra tem poder, ela é martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra é fogo que queima tudo aquilo que faz parte do homem. Oh, meu Pai, abre o entendimento de todos aqueles colegas pastores que nos ouvem nesta manhã, os missionários, evangelistas,
pessoas leigas, meu Pai, pessoas simples que estão ouvindo e entendendo a Tua palavra, que esta palavra possa ser retida em seus corações. Meu Pai, faça isto por misericórdia. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. Amém. Amados, como a palavra de Deus ela é rica de significado, rica de vida, rica de sabedoria. Interessante que nesta palavra nós temos tudo, porque em tudo nós já fomos enriquecidos nele, não é verdade? Assim disse Paulo aí em 1 Coríntios mesmo, logo aí no versículo 5, a palavra fala, porque nele, em Cristo, em tudo nós fomos enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então, nós temos que agora aguardar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual eu e você nós somos chamados, e fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, a palavra de Deus ela é maravilhosa. É tão bom quando nós começamos a entender, a compreender a verdade da palavra. Meus irmãos, quantos estão ouvindo essa verdade nesse momento que já foram enganados, que muitas vezes estão sendo enganados ainda. Não que aquele que está pregando, ele, embora pregue com boa intenção, mas se não tem a revelação, irá pregar só o conhecimento. Jamais irá transmitir vida. E nós só podemos transmitir vida de Cristo se o princípio da morte de Cristo estiver operando em nós. Nós nunca poderemos transmitir o verdadeiro evangelho da graça se a obra da cruz ela não estiver operando em nós eficientemente. Caso contrário, a gente só vai estar transmitindo um conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer para nós, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que diz assim, vamos ler aqui algo muito importante para as nossas vidas, né? 2 Coríntios 4, eu quero ler aqui a partir do verso 12. Olha que interessante. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tá entendendo aqui? Então, nós só podemos transmitir vida de Cristo se em nós estiver operando a morte. O que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte, que quando eu creio em minha morte com Cristo, esta morte de Cristo tem que estar operando em mim. Eu tenho que crer que eu fui crucificado com Cristo, e esta minha morte com Cristo, ou seja, esta minha crucificação com Cristo, eu tenho que levar sempre e por toda parte o morrer de Jesus no meu corpo, para que a sua vida se manifeste em meu corpo. É quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e Jesus só irá manifestar em um homem, em uma mulher que já morreu com ele. Então, quando eu levo no meu corpo o morrer de Jesus, em mim vai estar operando a vida. Mas naquela pessoa que me ouve, ou seja, quando eu prego a palavra, em mim está operando a morte. Se em mim operar a morte, se eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu estarei levando vida a todos aqueles que me ouvem. Agora, quando eu não tenho a certeza do meu novo nascimento, e novo nascimento é você crer que você morreu com Cristo e que você ressuscitou com Cristo. É isso aqui é novo nascimento. É uma troca de coração. É Deus lá na cruz, no corpo de Cristo, tirando o nosso velho coração e nos dando um novo coração pela ressurreição. Então, quando eu tenho esta experiência, eu posso tocar vidas. E com a palavra. Por isso que o verdadeiro mensageiro do Evangelho, ele fala pelo Espírito. E ele vai apresentar ao pecador o que Deus quer e não o que agrada aos homens. Lembra lá em Atos 5:29? A Bíblia diz assim, depois que Pedro pregou o Evangelho, mais de 3.500 pessoas creram, os sumos sacerdotes e aqueles
aqueles principais lá sacerdotes, as autoridades, prenderam Pedro e disse: olha, vocês não poderão falar mais no nome deste Cristo, de Jesus. Aí Pedro respondeu lá em Atos 5, verso 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amados, Deus, ele requer desses ministros aquilo que eles têm deixado sempre de lado, que é a loucura da pregação. Porque a palavra da cruz é loucura, mas é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18. Então, meus queridos ouvintes, a loucura da pregação, segundo a palavra de Deus, é a crucificação e morte de Jesus. E não só isso, e também a inclusão do pecador no seu corpo, no corpo de Cristo, lá na cruz, para quê? Para fazer morrer a sua e a minha velha natureza. Agora, me escute com bastante cuidado, porque se em nossa pregação nós deixarmos de apresentar aqui a inclusão do pecador no corpo de Cristo na cruz, para fazer morrer a sua velha natureza, essa pregação não produzirá absolutamente nada de valor. Por quê? Eu já li aqui em 1 Coríntios 1, 17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Irmãos, mesmo que os ouvintes aparentemente não dêem muita atenção, por ser uma pregação inadequada aos nossos dias, por contrariar aos anseios do povo, por não estar na moda, ou mesmo por ser rejeitada pela maioria das pessoas, não tem importância. Mesmo assim, nós devemos persistir, pois a palavra da cruz produzirá naqueles que creem um efeito tão poderoso que nunca mais poderão ser os mesmos. Por isso que Isaías 55, versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, e nós estamos fazendo aqui uma leitura da Bíblia. Nós estamos citando, e vamos citar muitos versículos, para que você então se firme na palavra de Deus e não na sabedoria do homem. Jesus crucificado, do ponto de vista de Deus, meus irmãos, tem mais importância do que todos os impérios do mundo e de tudo que possa haver em todo o universo. Cristo, ele está no centro de tudo que existe. Ele é o Senhor absoluto dos céus e também da terra. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Em Jesus, tudo subsiste. Nele reside toda a plenitude de Deus. E Colossenses 1, 15 e 16 vai dizer que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não foi criado para nós, foi criado para ele, é que nós usufruímos daquilo que Deus criou para ele. Irmãos, nesses dias atuais, nós estamos vendo que o povo ele tem sido escravizado, iludido com tantas pregações fundamentadas em sinais, em cura interior, em confissão positiva, em prosperidade, em libertação, em quebra de maldições e perdão de pecados. Irmãos, e nós não podemos lançar outro fundamento, o qual já foi posto, que é Cristo. Aí mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, versículo 11, a Bíblia vai dizer assim:
Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a gente vê hoje que existem uma série de pregações, tem até reuniões de quebra de maldições. Misericórdia, que falta de conhecimento da palavra de Deus. E por falta de conhecimento da palavra de Deus, nós levantamos muitas reuniões que não tem nada a ver com a Bíblia. Seja qualquer tipo de maldição, quando uma pessoa crê que ela foi crucificada com Cristo lá na cruz, todas as maldições foram quebradas. Foram tiradas de nós, foram crucificadas e foram mortas. Acabou! Acabou! Mas o problema é que nós não demos ouvidos à palavra de Deus, estamos dando ouvidos a homens que nunca foram alcançados por esta graça. Então começam a fazer aí, metendo medo nas pessoas, dizendo que a família toda é amaldiçoada. Queridos, não só a família, mas toda essa terra está amaldiçoada. Porque Deus disse lá quando Adão pecou, que maldita é a terra por tua causa. Mas nós temos que crer que Deus nos amou tanto, que enviou este abençoador, que é o seu Filho Jesus Cristo. E quando Cristo vem habitar dentro de nós, meus irmãos, não existe mais maldições. A Bíblia diz assim em Efésios 1, verso 3, por favor, escute o que a Bíblia está dizendo, meu querido ouvinte, e peça ao Pai das luzes que revele esta verdade ao seu coração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é que você está buscando? Quebra de maldições, sendo que lá na cruz, no corpo de Cristo, Ele já quebrou todas as maldições, todo o jugo que pesava sobre nós, Ele crucificou lá naquela cruz, morreu, acabou. Agora nasceu uma nova realidade, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Deus colocou Ele dentro de cada um daqueles que creram na sua morte com Cristo. Aleluia, meus irmãos. Então nós não podemos lançar outro fundamento. Não podemos lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E a pregação com base em Jesus Cristo e esse crucificado é a que realmente liberta e resolve toda e qualquer situação humana. 1 Coríntios 1:24, a Bíblia diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está se cumprindo, meus irmãos, a profecia de Paulo com respeito ao aparecimento do anticristo, do homem da iniquidade, do imitador mentiroso. Sabe por quê? Pelo fato da maioria dos pregadores, esses pregadores modernos, eles terem desprezado o conteúdo do Evangelho. E a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, ela diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você está me ouvindo com cuidado? Você está prestando atenção na leitura da palavra de Deus? Queridos, o profeta Ezequiel, ele também falou desse tais pastores profissionais, quais pintores aí desqualificados com as suas falsas pregações, espalhando dissimulada violência e agressão contra o povo, dizendo, lá em Ezequiel 22, verso 28, os seus profetas lhe passam caiação. Caiação, você passar um cal numa parede que escorre, é uma coisa superficial. E a palavra aqui, caiação, ela se refere a uma pintura mal feita, uma pintura mal acabada, ordinária, sem valor e de pouca duração. Olha, meus amados, nós precisamos verdadeiramente olhar para o Cristo crucificado, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo que este povo, denominado evangélico de modo geral, esse povo está precisando receber algo mais do que a mensagem inicial de perdão de pecados.
O amor que perdoa, ele não dispensa o cumprimento da lei. Em Ezequiel 18, verso 4, a palavra fala que a alma que pecar, essa morrerá. E todos nós sabemos que o preço do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode encontrar esse texto em Romanos 6, verso 23. Irmãos, nós sabemos perfeitamente que muitos que se dizem crentes ainda não foram libertos do poder do pecado e das amarras de Satanás. Por quê? Porque ainda não se submeteram à cruz de Cristo. Eles acham-se ainda na servidão e, consequentemente, eles precisam urgentemente de crer nessa palavra, para que então eles possam encontrar a libertação pela qual Jesus Cristo pagou tão alto preço. Por isso que é preciso tomar conhecimento e crer que, conforme diz Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amados, que a gente vê hoje pela TV, pelo rádio, muitos dos pregadores de hoje estão enquadrados na profecia de Ezequiel e no retrato falado dos falsos mestres que Judas apresenta lá em sua carta, nos versículos 12 e 13. Judas 1, 12 e 13, a Bíblia diz assim, referindo-se aos pregadores não renascidos, não regenerados. Ontem eu conversei com um pastor, estava completamente destruído, desiludido, estava em trapos, veio falar conosco, né? Dizendo, olha, pastor Cláudio, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, eu não consigo crer, eu falo tanto de Bíblia, mas eu estou destruído. E nós vamos falar para ele dessa palavra. E muitos pregadores se enquadram exatamente aqui em Judas, no capítulo 1, verso 12 e 13, que diz assim, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ah, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Pai que Ele nos revele essa verdade. Eu vou dizer algo muito importante para você nessa oportunidade, que a sugestiva descrição metafórica que Judas apresenta aqui dos falsos ministros merece destaque. Ele diz aqui nesse versículo, rochas submersas. Isso aqui indica, sabe o quê? É o perigo disfarçado que eles representam à sociedade, assim como os recifes traiçoeiros cobertos pelas águas dos mares oferecem perigo aos navegantes. Nuvens sem água. Essa nuvem sem água, isso aqui denota vida de aparências, vida de hipocrisia, sem conteúdo, são vidas vazias. E o versículo continua, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas. Então isso quer dizer, está demonstrando aqui, que mensagem desvirtuada da verdade, ela fica vazia e fica infrutífera. E o versículo continua, ondas bravias que espumam sujidades. Isso revela, meus irmãos, muita movimentação religiosa, revela muita correria, muito barulho, mas sem paz e sem pureza. Também fala aqui nesse versículo, estrelas errantes. Significa fora de órbita, desviados do caminho e da verdade, são lâmpadas apagadas. Então todas essas figuras apontam para um caráter enganoso, desprezível e instável, do ministro mercenário e do falso mestre, representando grande perigo para o povo. Queridos, algum tempo atrás, certo pastor
instrui uma irmã lá da sua igreja para ofertar a Deus toda a sua economia de apenas R$1.080, dinheiro que estava reservando para ela comprar um lote e construir a sua moradia. E dizia esse tal pastor: faça um desafio com Deus, uma prova de fé. Uma prova de fé. A Deus devemos oferecer tudo ou nada, porque quem oferece tudo receberá de volta multiplicado. A irmã vai ser abençoada e receberá em breve uma moradia luxuosa. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi desastroso. Nem dinheiro, nem casa. A pobre velhinha, desiludida, tomada aí de frustração, foi morar debaixo da ponte. Queridos ouvintes, as atitudes dos personagens dessa história, analisada à luz da palavra de Deus, retratam muito bem, hoje, o comportamento de muitos crentes e pastores dos nossos dias. O pastor mercenário, como lobo voraz, esfomeado, trapaceia sua ovelha e leva o seu dinheiro. E por sua vez, a mulher que demonstrava piedade e devoção, ela ocultava em seu interior ambição por riqueza e glória, ao ponto de fazer barganha com a sua oferta, visando aí o recebimento em dobro. Ela era uma avarenta. Então, ambos, pastor e essa ovelha, eram escravizadas por Satanás e pelo pecado da avareza. Por isso que Jó, capítulo 20, verso 18, a Bíblia diz assim: devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro de sua barganha não tirará nenhum prazer. Queridos, Deus não faz troca com ninguém. Deus, Ele nos abençoa em Cristo Jesus, nunca fora de Cristo, e nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. E Cristo é o nosso tudo. Quem tem Cristo tem tudo, e quem tem tudo tem que sossegar o facho. A gente vê nesses dias crentes em busca de bênçãos, mas que bênção você está buscando se em Cristo você é tremendamente abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais? É que você ainda não entendeu a verdade da palavra de Deus, porque enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você não vai descansar, ô criatura. Me escuta, abra os teus ouvidos, peça ao Espírito Santo para revelar a verdade do Evangelho da cruz no seu coração, para que você seja um filho de Deus verdadeiro, conhecedor da verdade e tendo experiência com esta verdade. Amados, uma funcionária de um dos cartórios, ela nos contou de uma senhora que mandou lavrar uma escritura de doação de todos os seus bens para a sua igreja. Interessante que, admirada aí com tão grande generosidade, a escrevente perguntou à mulher sobre o motivo daquela doação. Sabe qual foi a resposta? A resposta foi a seguinte: é um desafio que estou fazendo a Deus. Irmão, aquela mulher havia recebido do pastor de sua igreja o seguinte ensinamento: faça um desafio com Deus, faça uma prova de fé, dê tudo que você tem e dentro de pouco tempo receberá em dobro tudo de volta. Querido, o que mais está causando admiração aos funcionários daquele cartório são as constantes escrituras de doações para aquela igreja, lavradas ali todas as semanas. E um dos motivos pelos quais a primeira carta de João foi escrita foi para nos advertir quanto àqueles que procuram nos enganar. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 26, a Bíblia diz assim: isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então, todos os dias, Satanás vai mandar na sua casa, para a sua vida, em nome de Deus, uma pessoa para falar de Deus, para falar da Bíblia, para tentar te enganar. Então, peça ao Pai que abra o teu entendimento, para que você conheça a verdade, conheça a palavra, possa crer e possa descansar que lá naquela cruz você foi atraído, você foi puxado para dentro ali, para o corpo de Cristo, você morreu com Ele. É isto que a Bíblia diz: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muito cuidado com o engano, meu irmão, minha irmã, você que está compreendendo a verdade nesse momento. O apóstolo Paulo,
A propósito, ele faz-nos também o seguinte alerta, lá em Colossenses 2, versículo 8. Ele começa dizendo o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus, ela nos ensina a ficarmos de olhos abertos. Por quê? Porque os enganadores, eles estão rondando para desviar-nos do caminho. Todo cuidado ainda é pouco, irmãos. E lá em Isaías 56, versículo 11, aliás, em Filipenses 3:2, a Bíblia diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Os maus obreiros vêm disfarçados de bons obreiros. Estão me entendendo? E cuidado com os cães. Quem são os cães? A palavra cães está se referindo aqui aos pastores mercenários. Isaías 56:11, a Bíblia diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Paulo falou lá em Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães, fiquem advertidos dos cães. Quem são os cães? Isaías 56:11 fala que esses cães são gulosos, nunca se fartam, e o que é pior, são pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Então, não é eu que estou dizendo aqui, não adianta você aí ficar com raiva do pastor Cláudio. Eu não me escrevi Bíblia. Você tem que ficar com raiva do Espírito Santo então, não comigo. A tua briga não é comigo, é com o Espírito Santo. Eu tenho que pregar tão somente aquilo que Deus ordena para pregar. É a verdade da cruz. O Evangelho da graça, que transforma, que salva, que liberta, que regenera e que vai levar você para a glória. Agora, esses falsos pastores, segundo as Escrituras, não vão entrar no reino de Deus. Porque lá em Apocalipse 22:15, a Bíblia diz assim: ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São pastores que nada compreendem. Amados, não existe evangelhos, só existe um evangelho, é o evangelho da graça. É o evangelho que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Onde o pecador, para participar, para ser salvo deste evangelho, ele tem que crer que ele morreu, que ele foi sepultado e ressuscitou juntamente com Cristo. É isto que a Bíblia diz. Então, cuidado com o outro evangelho que não apresenta a totalidade da verdade deste evangelho verdadeiro. Paulo já nos advertiu pelo Espírito em Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, isto é, maldito. Você está me escutando com cuidado? Olha, não tire os teus olhos da verdade das Escrituras sagradas. Fique firmado nelas. Graça, meus irmãos, é todo o evangelho. E sem graça não há o evangelho, porque sem a graça o evangelho fica sem graça. Muitos estão ainda sob o jugo da servidão religiosa, não enxergando claramente o evangelho da glória de Cristo que liberta e concede vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4, nós vemos que este evangelho está encoberto para muita gente. 2 Coríntios 4, 3 e 4, a Bíblia diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui, o Deus deste século está em letra minúscula. E nós sabemos que é Satanás, que é o diabo. Satanás, ele vai e está cegando o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? É aqueles que vão na igreja, participam dos cultos, canta, ora, louva, até prega, mas não crê
na sua atração no corpo de Cristo, na sua crucificação juntamente com Cristo, que morreram com Cristo, que foram sepultados com Cristo e foram ressuscitados juntamente com Cristo, estão assentados nos lugares celestiais em Cristo. E eles não creem nisso, então você pode ser qualquer coisa, mas nunca será um cristão verdadeiro, um cristão de verdade, um cristão que ganhou a experiência do novo nascimento. Ah, mas eu profetizo, mas eu falo em línguas, mas eu expulso demônios, mas sem o novo nascimento você vai para o inferno. Em Mateus capítulo 7, 22 e 23, a Bíblia é tão clara em dizer, é Jesus quem está dizendo, ele diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aqui, meu irmão, eles profetizaram em nome de Cristo, expulsaram demônios em nome de Cristo e fizeram muitos milagres em nome de Cristo. Mas será que eles vão entrar no reino de Deus, no céu? Jesus fala aqui em Mateus 7, 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês estão percebendo aqui, irmãos? O que adianta? O que adianta você profetizar, expulsar demônios, falar novas línguas e fazer muitos milagres, e quando você morrer você vai para o inferno? Amados, por quê? Porque você não crê. Você não crê. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, um dos textos bíblicos que ilustra muito bem a escravidão religiosa do povo crente se encontra na parábola do filho pródigo, do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15. Muitas vezes nós incriminamos o filho mais novo, revoltoso, obstinado, ingrato, que abandonou sua família, saiu de casa com uma atitude de rebeldia e desamor, causando profundo golpe no coração de seu pai, exigindo ali antecipadamente a sua herança para desperdiçá-la na licenciosidade com os falsos amigos. Por outro lado, nós defendemos e exaltamos o irmão mais velho, que se mostra ali religioso, amoroso, ajuizado, dedicado ao lar, obediente, humilde, trabalhador, mas as aparências enganam. Por quê? 1 Samuel 16, 7, a palavra fala assim: porque o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, nós precisamos conhecer melhor o irmão mais velho. Perdido, ele estava perdido dentro de sua própria casa. Basta você examinar o seu caráter, o seu comportamento agressivo, a sua reprovação aos atos do amor do seu pai, a sua atitude de indignação e revolta contra o regresso do irmão, para demonstrar o seu estado de rebeldia, obstinação, aninhados ali no seu coração por aqueles anos, confirmando a sua natureza ímpia e perversa, a sua escravidão ao dinheiro e o seu desprezo às relações graciosas de um pai cheio de amor pelos seus filhos. Tudo isso acobertado por uma capa de hipocrisia, aparentando dedicação religiosa e amor filial. Mas era só aparência. A conduta inadequada e injusta do filho mais velho aqui, com relação ao seu pai e ao seu irmão mais novo, ilustra perfeitamente a atitude de soberba e arrogância do homem, aprisionado à sua religião, sem ter uma experiência real com a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra consumada lá naquela cruz. O Evangelho, que a palavra de Deus nos apresenta, não é de aparência religiosa, não é de egocentrismo, do disfarce, de mandamentos de homens, de ordenanças, de cobranças, de esforço humano, nem de escravidão. O Evangelho da graça é de comunhão de filhos com o Pai, de amor de irmão para irmão e até para inimigos. O Evangelho da graça de Deus é de libertação de atitudes indignas, de descanso, de vida e paz, que só Jesus pode conceder a cada um de nós. Caso contrário, é só religião. Irmão, um indivíduo, ele pode trabalhar ativamente nas organizações religiosas, pode mesmo galgar altos postos na hierarquia eclesiástica e não ter
nem a mente, nem o Espírito de Cristo. Por quê? Porque a sua religião será apenas um aparato exterior, é de aparência. O mundo religioso de hoje tem nome do que vive, mas está morto. O povo chamado evangélico está perecendo por falta de conhecimento do Evangelho da Graça. Oséias 4,6 já dizia isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é assim? Irmãos, nós sabemos perfeitamente que a maioria, não todos, mas a maioria dos crentes, e isto de todas as denominações, se encontram numa condição espiritual de rebeldia, indiferença e frieza com relação à verdade da palavra de Deus. É ou não é verdade? Irmãos, eles não leem a Bíblia, talvez é o seu caso, não oram, não realizam mais culto doméstico, negligenciam o dízimo e não levam ninguém a Cristo. Você não precisa sair de casa para ver e confirmar a veracidade dos fatos que acabamos de narrar aqui. Basta olhar para o comportamento de muitos que se dizem crentes na sua própria família, aí mesmo dentro da sua casa, para conferir esta triste realidade. Irmãos, não estamos fazendo nenhum julgamento temerário, não. Estamos firmados no que diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Mateus 12:33, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A mensagem libertadora do Evangelho nunca poderá ser comparada e nem confundida, jamais, com o aprisionamento religioso institucional. Porque a religião, com as suas cobranças, com seus códigos e tradições inquestionáveis, as suas formalidades enganosas, suas burocracias, as suas crendices e superstições, conduz a pessoa ao fanatismo cego, intolerante e incoerente com a palavra de Deus. Por isso que não podemos confundir fé com obras, vida de Cristo com fanatismo, adoração com formalidade, reverência com gritaria, louvor com poluição sonora. E a falta de conhecimento do Evangelho da Graça é uma das grandes causas da escravidão religiosa. A liberdade começa onde acaba a ignorância. E o que a gente vê nos últimos dias é tanto crente ignorante, anda com aqueles tapas de cavalo por uma só direção, não consegue entender, compreender e crer na verdade da palavra de Deus, que Cristo naquela cruz nos levou a morrer no seu corpo, crucificando a nossa velha natureza perversa e pecaminosa. Queridos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui interessante. O que está por detrás de muitos grupos religiosos? O que está por detrás? O que está por detrás de muitos púlpitos? Sabe o que é? É a necessidade de sobrevivência, o faturamento, o interesse monetário, a vantagem, a promoção pessoal, o individualismo egoísta, o egocentrismo, a facção, a dissidência, a discórdia, a vaidade e a busca de poder e fama. Há momentos que ficamos até indignados com certas atitudes do religioso encardido e mal lavado, porque não há condições de entender o que se passa pela cabeça de muitas pessoas igrejeiras, vivendo de aparências, formalidades e mentiras. Muita movimentação religiosa, muita santidade, muito zelo, muito barulho, muitas obras, muita correria, muito interesse, muito egoísmo, mas nenhum fruto. E Jesus falou lá em João 15:2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Corta e depois é lançado no fogo. Por favor, irmãos. Certo pastor, ele foi convidado para realizar uma série de estudos numa pequena igreja, num estado brasileiro. As preleções começariam na sexta-feira e terminariam domingo à noite. Na noite de domingo, o pastor local pediu aos presentes uma oferta especial para cobrir as despesas da viagem do pastor visitante. Aí,
2 diáconos tomaram 2 sacolinhas e andaram por entre os fiéis a recolher os donativos. E ao passar a sacolinha diante do pastor visitante, este pastor depositou sua oferta no valor de R$50. Ao terminar ali o recolhimento, os 2 diáconos foram para uma sala à parte a fim de contar o dinheiro recolhido. E eles verificaram que toda a oferta rendeu um total de R$80. E um dos diáconos perguntou ao outro: vamos dar toda a oferta para o nosso conferencista? O outro respondeu: não, é muito. Vamos dar somente a metade e o restante fica na igreja. Aí eles pegaram R$40 e entregaram ao pastor visitante dizendo: pastor, aqui está uma oferta da nossa igreja para ajudar o irmão nas despesas de sua viagem. Você entendeu a história, irmão? Deu para perceber a dedicação e desvelo dos oficiais da igreja? Viu como o religioso ele é liberal? Gostou lá da partilha dos diáconos? Por isso que Hebreus 13, versículo 16, a Bíblia diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Está vendo? Olha, irmãos, antes de nós terminarmos o programa, eu vou colocar aqui uma música bem curtinha. Eu quero que você preste bem atenção na letra dessa música. Vou colocar só a primeira parte, depois nós vamos encerrar o programa, ok? Presta atenção, por favor. Não olhe para a melodia. Olhe para a letra dessa música. Preste atenção. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, o teu recado foi entregue, tua palavra foi ministrada. Continue, Pai, falando aos corações de todos aqueles que ouviram esta ministração. Abra os seus entendimentos e revele a pessoa e a obra de Cristo. Permita, querido Pai Celestial, que muitos corações sejam despertados para esta realidade, de que lá na cruz, no corpo de teu Filho, o nosso velho homem já foi crucificado, já foi morto para o pecado. E nós ganhamos a vida eterna, porque Ele veio habitar dentro de nós. E o testemunho é este, que Tu nos deu a vida eterna. E esta vida está no Seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ó Pai, revela esta palavra por Tua graça nos corações de todos aqueles que nos ouviram. Em nome de Jesus, nós oramos.
Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Nós fomos comprados por preço, um alto preço